Bom dia. Bom dia a todos. Eu vos saúdo com a paz de Cristo. Que esse dia seja dia de bênçãos para todos que estão me ouvindo, que estão me vendo. No vídeo de hoje eu quero falar de um assunto bastante interessante que fala sobre Adão. Existe o primeiro Adão e o último Adão. Talvez você tenha ouvido falar apenas do primeiro Adão. Existem até vídeos na internet falando que Adão teve uma outra mulher que não foi Eva, mas não é confiável. São fontes que não traz muita créditos, não traz muito respaldo bíblico, mas este assunto que eu estou falando, do segundo ou do último Adão, ele é bíblico. Existe o primeiro Adão e a Bíblia fala de o último Adão. Se você nunca ouviu falar do último Adão, então é o que eu vou falar hoje no vídeo de hoje. Vamos ler a palavra do Senhor que fala sobre este assunto lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 45 até o versículo 49. Vai falar aí do último Adão. Às vezes, quando falamos a palavra Adão, associamos ao pecado, a transgressão, a culpa toda que cai sobre ele, da humanidade ter perdido o contato com Deus. Mas o último Adão é aquele que traz novamente a comunhão de toda a humanidade para com Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 45 ao versículo 49, diz assim: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, mas o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O último homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. Qual os celestiais, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Esta passagem, o apóstolo Paulo ensina à igreja de Corinto, menor. Aqui fala que o último Adão é do céu. O primeiro que Deus fez, ele fez aqui na terra. Soprou em suas narinas, colocando fôlego de vida, já na sua onisciência, sabendo que ele iria perder a comunhão celestial, que ele ia gerar filhos semelhantes a eles, filhos imperfeitos. O apóstolo Paulo começa aqui a discorrer pelas Escrituras, ensinando que o último Adão é o Senhor, é do céu. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo na Virgem
sem contato físico. Ele foi gerado pelo próprio Espírito Santo e ele veio a esta terra e ele viveu como se devíamos viver antes de Adão pecar. De uma criação de Deus. E o apóstolo Paulo até diz que ele é o último Adão. Ele não é nem o segundo Adão, ele é o último. Porque a palavra Adão, né, que vem de vermelho, que vem da terra, o Senhor Jesus também, ele veio em carne. Ele veio e assumiu também uma fórmula terrena. Ele assumiu também uma semelhança. Lá na epístola de Romanos até diz que ele veio em semelhança o corpo do pecado, para condenar o pecado na carne. Ele se fez semelhante, mas foi gerado pelo Espírito Santo, como foi Adão. Só que Adão, como ele foi feito alma vivente, para governar aqui a terra. E Deus, já sabendo disso, já preparou para restaurar novamente uma criação para ir morar no céu. Essa passagem aqui, se nós formos ler do versículo 35, que eu comecei a ler do versículo 45, do 35 o apóstolo Paulo está ensinando espirituais. Porque muitos não acreditavam na ressurreição de corpos, não acreditavam que iam ressuscitar, que tinha corpos naturais e corpos espirituais. E estava ensinando que as plantas que nascem, elas nascem de uma semente que já está até seca, que já não está mais na sua planta, na sua raiz, aquela semente. Assim também é o corpo. Quando o corpo ele não tem mais vida aqui nessa terra, ele vai ser plantado, ele vai ser enterrado, ou uns vai ser queimado, incinerado, outros vai se decompor em cima da terra, mas de qualquer maneira aquele corpo ele está ali esperando a ressurreição de um outro corpo. E o apóstolo Paulo diz que assim como há corpos terrenos, também há corpos espirituais. Assim como há corpos da terra, há corpos celestes. Então, o nosso último Adão, ele veio a este mundo e ele padeceu, na verdade. Mas antes que o seu corpo terreno, feito também aqui, mas de um material do céu, mas ele teve os nutrientes de um ser humano, da sua mãe, e na verdade ele padeceu, mas com 3 dias que o seu corpo perdeu a sua vida, digamos assim, a sua vitalidade, ele ressuscitou. Deus o ressuscitou, o seu corpo físico. E ele, quando ele apareceu ali no sepulcro, que a Maria Madalena foi abraçá-lo, ele disse: não me retenho, que ainda não fui para o meu pai. Na verdade, aquele corpo ali era o corpo terreno que ele tinha aqui. Mas ele ressuscitou e ele foi transformado, aquele corpo terreno que ele viveu aqui, ele foi transformado em um corpo glorioso, um corpo celestial, e ele subiu aos céus. Assim também o apóstolo Paulo começa a falar aqui no versículo 51 em diante, que nós também, que esse corpo que nós pecamos, que nós adoecemos, que nós vamos ser plantados na terra, ele vai nascer
Ele tem a semelhança de uma planta, ele explica aqui nos versículos anteriores. E nosso corpo vai nascer incorruptivelmente. Aquilo que é corruptível vai se transformar em incorruptibilidade. Isso que nós, às vezes, não conseguimos frear o pecado em nossas vidas, nós não conseguimos ser perfeitos, nós não conseguimos ser como o último Adão, nós vamos ser como o último Adão. Pela fé, fique na promessa de você estar esperando receber um corpo espiritual. Porque o crente, ele não é perfeito, ele luta para ser. O crente, ele não diz que ele não peca, se ele disser que não peca, ele é mentiroso. Mas ele não vai pecar com o corpo que ele vai receber por causa do último Adão, não por causa do primeiro. Então, isso que é corruptível, isso que nós estamos vendo diante de nossos olhos, que muitas das vezes o apóstolo Paulo diz que o que ele queria fazer, ele não fazia. O que ele não queria, ele fazia. Mas nós sabemos que o último Adão, ele, sim, ele permaneceu da maneira que Deus fez ele. A Bíblia diz aqui onde eu li, que assim como nós traz a imagem, nós traz a semelhança do primeiro, somos pecadores, adoecemos e temos fragilidade, mas também nós trazemos a imagem do último. E nós esperamos o dia que nós também vamos ser plantados e vamos nascer corpos celestes. A Bíblia diz lá em Daniel capítulo 12 que muitos vão ressuscitar, ou todos vão ressuscitar. Um para a vergonha eterna e desprezo eterno, e outros para viver na eternidade com Cristo. Então nós vimos que existe a semelhança de dois Adão. O primeiro traz coisas da terra e o último traz coisas celestiais. Nós vimos que o primeiro está lá em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo do capítulo 2. Nós vimos ali a formação do primeiro. E nós vimos também no Evangelho de São João, nos primeiros versículos do Evangelho, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo, que é Jesus. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito se fez. E nele estava a luz do homem, porque ele é a luz que ilumina todo homem que vem a esta terra. Então ele veio trazendo salvação, ele veio trazendo restauração, fazendo nova todas as coisas, porque o primeiro ele condenou a raça humana, mas o último Adão, ele trouxe salvação a todo aquele que crê. Então creia, receba a salvação neste dia. Não posso falar muito porque o vídeo fica muito longo, mas eu peço, aquele que gostou desse vídeo, dê o seu like, seu joinha e assine o canal, inscreva-se no canal. Não custa nada, é só apertar aí, inscreva-se, para que nós podemos continuar fazendo mais vídeo. Que Deus abençoe de uma maneira